E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre a vitória do São Paulo por 2-0 fora de casa com um jogador a menos. Vitória incrível do nosso tricolor e quero que você comente aí o que você achou da partida, o que você achou do jogo. Antes de mais nada, também já sabe, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto e a gente vai falar muito dessa grande vitória do São Paulo. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. De risco de vida, tá? É um cara extremamente sério, profissional, líder, com história no futebol, que hoje, jogando ali como terceiro zagueiro por dentro, jogou demais, liderando a equipe e conseguindo terminar o jogo com um time com 10 jogadores. O outro, eu vou destacar pelo esforço, Gonzalo Tapia. O Tapia não é um jogador à altura da história do São Paulo. O Tapia era um jogador que o River Plate não quis, não era utilizado. A gente viu o River jogando. O Tapia, tecnicamente, tem muitos limites. Mas o Tapia ajuda sem a bola, corre que nem um maluco, é raçudo, bota um respeito pela sua profissão e pelo clube que o Rigoni não bota, para entrar no assunto. Opa. É óbvio que o Rigoni, tecnicamente, é muito melhor que o Tapia. E não são jogadores comparáveis. Sim. O Rigoni, tecnicamente, tem condições de ser titular do São Paulo. Mas o Rigoni joga no ritmo Rigoni. Não é um Rames, Tá. quando a gente fala de falta de pegada, mas não tem a pegada necessária, o sem bola necessário. O jogo coletivo que foi a marca desse São Paulo quando ele conseguiu competir nos últimos anos. Você pega, por exemplo, o primeiro gol que o São Paulo toma contra a LDU. Tem a falha do Cédric, estava passando mal no jogo, tanto é que saiu no intervalo e não jogou o jogo seguinte, uma questão de problema gástrico, mas falta pressão ali no meio-campo. Você olha o Rigoni jogando como ala na partida contra a LDU no jogo de volta. Falta. Sabe o que parece? A impressão que todo jogo é um jogo. E é óbvio que quando você tem momentos de Libertadores, com o estádio cheio, né, quando você tem esses jogos maiores, você precisa que haja uma mobilização das equipes, principalmente quando elas não são tecnicamente superiores às outras. E é o caso do São Paulo, muitas vezes, porque o São Paulo não é uma equipe. O São Paulo sem o Lucas, o São Paulo sem o Oscar, é um São Paulo tecnicamente comum, onde fica tudo nas costas do Luciano. Quando o Luciano joga bem, o São Paulo ganha o jogo, quando o Luciano joga bem, acaba sem centroavante. Então o São Paulo tem um monte de problemas. Por isso, eu acho que o fato do São Paulo ter jogado com 10 jogadores desde os 22 e ter vencido, e o fato do Crespo não escalar o Rigoni contra o Palmeiras, porque ele vai estar suspenso, foi bom para o São Paulo. Já estão com a ausência do Rigoni no clássico, É óbvio que na hora do jogo a expulsão não é boa, porque você perde um atleta. mas para o próximo jogo ele não vai ter opção do Rigoni, vai ser melhor para o São Paulo. E ele, a não ser... É uma má O notícia que ele para o está Palmeiras. dizendo, a ausência do Rigoni é um reforço. É um reforço. Você imagina... É para o palmeirense lamentar nesse momento. Eu acho que sim. Ele tá eu não sei se o falando. Rigoni ia jogar. Então. Pensa, São Paulo e Palmeiras, Morumbi, Palmeiras disputando o título, intenso, clássico, time mordido, voando, o nível de intensidade do jogo do Palmeiras. O Rigoni é bom para isso? Não está nesse ritmo. Então, assim... Mas o São Paulo todo está nesse ritmo? Não, São Paulo não tá. E o Palmeiras, inclusive, é favorito no clássico, mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras está jogando muito mais do que o São Paulo. Não são times comparáveis. Mas o mínimo que se espera do São Paulo é que, se o time perder, seja lutando muito. Mas lutando muito. Você pode perder um clássico, você pode perder um jogo por um time superior, mas você tem que lutar muito. Porque ali é uma coisa do clássico, né? Não são 3 pontos, é o clássico. E no caso, para o São Paulino, que vê o Palmeiras como rival, o fato de querer atrapalhar a caminhada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode perder do São Paulo e ser campeão brasileiro. Mas o fato do São Paulo querer atrapalhar o Palmeiras. Então, o mínimo que se espera é uma postura de Tapia, não de Rigoni. Por isso eu acho que a ausência do Rigoni, a impossibilidade do Crespo escalar o Rigoni, não sei se ele escalar ou não escalar, é boa para o São Paulo, porque eu desconfio que a gente vai ter um time lutando muito, mesmo que perca o jogo, para o Palmeiras do Abel. Eu endosso o Birner nas colocações dele, especialmente sobre o Luiz Gustavo, que é fenomenal. Acho que ele é um desses tantos jogadores que muita gente torceu o nariz por fazer parte da maior vergonha da história do futebol brasileiro, né? Mas que individualmente tiveram carreiras brilhantes e merecem muito respeito pelas suas carreiras. E na volta ao futebol brasileiro, acho que muita gente pôde perceber
o tamanho dos jogadores que eles são e poder voltar e hoje nem parecia um jogador que ficou tanto tempo parado pelo jogo. Impressionante. Né? Impressionante. Não parecia realmente. Fez um jogo, para mim ele foi o melhor jogador da partida. Tá? Fora isso, eu queria falar do Fortaleza, porque você olha para a tabela hoje, está a 7 pontos do Santos. Situação Onde bem delicada. está o Vojvoda, aliás. Onde né? está o Vojvoda? E o Santos ainda não está conseguindo o resultado, mas está melhorando. Está melhorando, viu, William? Não, para mim, Tá. o Santos não vai ser o assunto, mas para mim, com a chegada do Vojvoda, tem uma melhora já muito notória, desde o segundo jogo já dá outros indícios. Assim, a matemática não ajuda o Fortaleza e assim, hoje a postura, o Rigoni deu a chance ao Fortaleza de não perder esse jogo. É inacreditável. Né? E assim, todo time que cai tem aquele jogo que você percebe que vai cair. E eu acho que foi hoje. Eu concordo contigo. Eu acho que foi aquele jogo que o torcedor sai e fala, vai esquece. cair. Eu acho que assim, esse jogo passou a sensação, aquela coisa de olhar pro Davidson fazendo presepado e fala, cara, chega, né? Não dá mais, velho, sabe? tava perdendo Para de brincar comigo, né? Tava perdendo de 1-0. O time perdendo de 1-0 dentro de casa, o Davidson é substituído e ele tá aplaudindo o quê? Então. Sério. A postura mesmo, sabe? né? E assim, só concordando com você, ô Bertozzi, o que acontece é que nessa temporada, a gente estava falando ali, olhando a escalação, com todo respeito aos jogadores ali, mas olhando a escalação Aí do Fortaleza complicou, né? e olhando o modo que o jogo ficou depois de ficar com um jogador a mais, o Fortaleza é incapaz de conseguir tocar 3, 4 passes Impressionante. de acertos, sabe? De ferir, de causar algum tipo de incômodo ao Rafael. O Rafael foi incomodado poucas vezes. Uma fase durante ruim o do jogo. São Paulo, né? Que São Paulo jogou bem. Exatamente. Com um jogador a menos, com um jogador ali como o Rigoni foi expulso. E assim, o Fortaleza nas outras temporadas, na temporada que ficou até na lanterna, que estava jogando a Libertadores, o Fortaleza no momento que foi eliminado da Libertadores, assim, ali a gente tinha certeza. Porque o time jogava a bola. Quando foi eliminado da Libertadores, vai voltar as atenções para o brasileiro, Fortaleza sai da zona de rebaixamento rapidamente. Mas esse ano, com o futebol que o Fortaleza tem jogado, O futebol brasileiro é assim, né? Assim, você pode fazer um trabalho macro de médio e longo prazo brilhante. O trabalho do Fortaleza de médio e longo prazo foi brilhante. O futebol brasileiro não mudou perdoa o seu erros. patamar, mas é uma temporada em que isso. você erra uma montagem de elenco, toma uma decisão, coloca os pés pelas mãos, cai, cara. Me parece que tem errou jeito. bem. Agora, até para pegar esse gancho, a gente vai falar do Luciano também aqui, a gente está na reta final do programa, mas assim, porque foi bom você puxar por esse lado. Para a gente pensar o seguinte, próxima rodada é um confronto direto contra o Juventude fora de casa. Difícil. Depois o Fortaleza recebe o Vasco, que está ali ainda, né? Então, pro Fortaleza... E aí depois sai para pegar o Cruzeiro e recebe o Flamengo até ter novamente um confronto direto. Eu não sei até lá se vai ser um confronto direto ainda ou não, mas é um confronto direto contra o Santos na Vila Belmiro. Tá, isso aí é o mês do Fortaleza, é até o dia 3 de novembro. Então, um mês. Esse é o mês do Fortaleza. Ele tem 3 confrontos meio que diretos, um com certeza direto, outros meio que diretos ali, e tem Cruzeiro. É uma situação extremamente delicada do Fortaleza. Juventude fora, Vasco em casa, Cruzeiro Isso. fora, Flamengo em casa. É um mês, é difícil, cara. É duro, é duro. Assim, a matemática já é complicada, porque quando você fica 7 pontos atrás, já numa reta final, se você fez 21 no campeonato inteiro, como é que você vai tirar 7 pontos? Ele tem, fiz umas contas aqui, espero que estejam certas. O Fortaleza tem um aproveitamento até agora de 28%. Para ficar na primeira divisão, precisa, a partir do próximo jogo, até o final do campeonato, porque restam 13 partidas, 39 pontos em disputa. Sim. Então ele iria passar de 28% de aproveitamento para 60%. A partir de agora. Cada rodada que ele se complicar, se aumenta esse percentual. Porque ele tem que conquistar dos 39 que restam, para se garantir em 45 pontos, pelo menos 24. Sim. 24 de 39, olha assim, como ele pode perder poucos pontos em relação ao que ele já perdeu até agora. São 25 partidas com 5 vitórias e 6 empates. São 14 derrotas. É o maior número de derrotas no campeonato, junto com o Juventude. Então, é uma situação entra no campo do milagre. Já tá, porque quando estava para cair da outra vez e conseguiu aquela remontada espetacular, essa altura do campeonato já estava... Mas ali havia no Vojvoda uma segurança, uma certeza de que isso deixa comigo que a equipe no segundo turno vai render. Isso foi. É quando o cara enxerga e tem
O São Paulo venceu e eu disse aqui no vídeo de ontem, de hoje, me lembro agora, que esse São Paulo que a gente viu nos últimos jogos não era o São Paulo do Crespo. Claramente era um time que estava sem motivação, que sentiu a eliminação na Copa Libertadores da América, obviamente. Esse não era o time do São Paulo, um time desorganizado. O time de hoje foi um time bem aguerrido, um time que no 11 contra 11 foi muito organizado e no 10 contra 11 também foi organizado. E é igual alguns torcedores falaram, e acho que até eu dei razão para alguns torcedores que falaram assim, o Luciano tava precisando de um banco. O Luciano, quando vem no banco, ele vem mordido, né? Ele odeia o banco de reservas. Quando ele tá 100% de titularidade, ele fica meio acomodado, meio assim e tal. E ele simplesmente sentiu o incômodo do banco de reserva e entrou bem. Fez o gol que deu tranquilidade pro São Paulo e é como eu tinha dito no vídeo de ontem. A gente já tava vendo o Luciano jogar mal. A gente tava vendo o Tapia jogar. O Ferreirinha jogar mal. Coloca o Tapia. Vamos ver o que o Tapia faz. E, pô, o Tapia entrou com garra, entrou com vontade e fez o gol. Sabe, eu dizia muito isso no time do Crespo, no time do Zubeldia. Não tem como você fazer algo diferente, fazer a mesma coisa e achar que vai dar um resultado diferente. Não tem como. Não tem como. Se você joga com os mesmos jogadores, sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Hoje você mudou. Além de você ter o Tapia fazendo gol, você teve o Luciano entrando bem do banco de reserva. É aquele negócio, né, velho? Assim, o time do Fortaleza também é um time bem desorganizado. Essa também é a nossa sorte. Um time bem desorganizado, um time que não estava bem, um time que não vinha, não causou grandes dificuldades ao São Paulo, essa é a verdade. Mas o São Paulo venceu. Isso era o que o São Paulo precisava, tanto para a pontuação do Campeonato Brasileiro, quanto para ganhar rodagem e ganhar confiança pro clássico contra o Palmeiras, que é o que realmente importa. Todo mundo aqui tá pensando no clássico contra o Palmeiras. O São Paulo perde hoje, o São Paulo chega muito para baixo pro clássico. Hoje o São Paulo ganhou e chega com mais moral, né? Você vai ter o Marcos Antônio, você vai ter o Luiz Gustavo entrou bem hoje, né? Você vai ter o Marcos Antônio, você vai ter o Lucas, você vai ter o Oscar, você vai ter os principais jogadores descansados e o time com mais motivação para jogar contra o Palmeiras. O jogo de hoje foi extremamente importante para o São Paulo, pela pontuação do campeonato, o ânimo do time e pela pontuação. O São Paulo vai brigar por vaga direta na Libertadores. Isso é óbvio. Então, assim, o São Paulo precisava dessa vitória e vai precisar de mais vitórias para se classificar para a Copa Libertadores da América. Agora a gente vai ter um jogo extremamente chato. A gente vai ter um jogo extremamente complicado contra o Palmeiras. A chance do São Paulo é a torcida abraçar o time, a torcida ir lá no Morumbi, fazer aquele inferno que a gente já sabe, aquele inferno que a gente já conhece. E o São Paulo voltar a ser o São Paulo organizado que a gente viu. Com o Marcos Antônio de volta, que é o divisor de águas desse time de São Paulo. O Marcos Antônio realmente é um cara muito acima da média, é um cara que faz total diferença no time do Hernan Crespo. E o problema do São Paulo continua sendo o ataque. O Tapia, será que o Tapia cavou um lugarzinho de titular com a atuação de hoje? Não sei, mas acho que ele vai voltar a ser a primeira opção do Crespo. Por algum tempo ele ficou um pouco esquecido, mas agora ele vai voltar a ser a primeira opção do Crespo. Qualquer coisa que acontecer, o time não tá mal, Tapia. É um cara que demonstra que quer estar no São Paulo, um cara que demonstra que gosta do São Paulo, um cara que demonstra que quer jogar e que quer fazer a diferença. Esse é o espírito que eu e você, torcedor São Paulino, a gente quer. Graças a Deus que o São Paulo venceu. Eu, sinceramente, estava com medo
não com medo, mas que essa fase de oscilação se estendesse por mais um pouco, mas com do jeito que as coisas aconteceram hoje, eu acho que o São Paulo vai voltar a ter o nível de concentração e o nível de desempenho que vinha tendo. Né? O São Paulo vinha jogando bem com o Hernan Crespo. A eliminação, principalmente no primeiro jogo, o São Paulo jogou muito bem pro resultado. E a eliminação fez o São Paulo sentir. Aí tem a crise institucional e tal, e tudo que aconteceu. Mas o São Paulo parece que voltou a ser um time organizado. Parece que voltou a ser um time centrado. E é isso que importa. Vamos ver o que o Crespo vai armar para o jogo contra o Palmeiras. Obviamente não vai ser um jogo fácil. Obviamente o São Paulo vai ter que jogar um grande futebol para conseguir o resultado. Mas acho que consegue. Acho que consegue. O time do São Paulo bem organizado, bem motivado e bem compromissado é um time que bate de igual para igual com qualquer um. Disso eu não tenho dúvidas. Vitória contra o Fortaleza, fora de casa, 3 pontos. Um grande jogo. Extremamente importante para o resultado. Extremamente importante para a temporada. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.